Hello, people! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do podcast das loiras, agora da loira, né? E estamos aqui com ele, Rodrigo Reis. Ele é hipnoterapeuta, ele há 8 anos, né? 8 anos. E especialização também em neurociência, é um crânio. Estamos aqui com ele, Rodrigo Reis! Podcast da loira? Ui, vai começar! Bora! Bom, eu vim aqui justamente porque, assim, eu já fiz 2 sessões já, né? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. E, assim, a primeira pergunta que acho que todo mundo quer saber, Rô, todo mundo quer saber mesmo. Hipnose é domínio da mente? A pessoa fica presa na hipnose? Não. Né? Ninguém domina nada. Ninguém domina ninguém. Porque se houvesse domínio de mente, essa técnica já seria utilizada para outros fins, mas isso não acontece, não é verdade. Tudo que vai contra a sua moral, ética, costume, você simplesmente não executa. Porque quando dizem hipnose, parece que é alguma coisa que eu tenho um poder mental sobre você, que eu vou te controlar de alguma maneira. Mas não existe. Hipnose é algo natural da mente. Sim. Quando você imagina alguma coisa, quando você foco, concentração, imaginação, quando você está vendo um filme, focado no filme ali, ai, que legal. Sabe, emocionado com aquele filme, você está num estado de hipnose, porque cadê aquela mente consciente para falar assim, cara, são só 2 atores e é um cenário. Então, é um estado, uma condição que a gente consegue de hiperfoco em alguma situação. Legal. Então não existe controle de mente. Não. Tá? Legal. Se houvesse controle de mente, também aquele negócio de reprogramar a mente seria um controle mental. Isso não existe. Exatamente. A segunda, né, pergunta aqui, que muita gente, né, quer saber, é como que a hipnose pode ajudar nos sintomas, assim, por exemplo, de fundo emocional e de traumas do passado. Rô, explica para o pessoal. Tá. Todos os nossos sintomas que nós temos hoje, em geral, alguma coisa aconteceu para que você tivesse essa resposta protetiva, vamos colocar assim. Legal. Né? Um trauma, ele é um aprendizado através da dor. Tá, entendi. Então, quando a gente vai falar sobre sintomas de fundo emocional e traumas do passado, existem dezenas de técnicas da psicoterapia que auxiliam muito no tratamento disso. Verdade. A hipnoterapia regressiva, ela não é uma epifania, não estou querendo fazer aqui uau, é só isso que serve. Eu acredito muito eu estou aqui batalhando com o meu mas agora já resolvi, tá? Né? Quando a gente está falando sobre trauma, eu acredito num trabalho multidisciplinar. Tá? Não existe, a minha terapia funciona melhor do que a outra, isso não existe. Não existe, né? A hipnoterapia regressiva, ela vai trabalhar de um jeito muito, muito interessante. Ela vai buscar as raízes, as origens de eventos de alta carga emocional que ficaram registrados de uma maneira que faz com que você viva o hoje, perceba o amanhã, baseado nessa experiência que você formou, que passa a ser a sua percepção subjetiva de como você entende esse mundo. E tá tudo certo. Sim. Só que houveram ali fatos daquela época e você, em geral, sei lá, na infância e adolescência, você criou uma forma de se proteger, seja mentalmente, seja comportamentalmente, e o teu cérebro, ele não percebe, ele não sabe cérebro emocional que a gente tem, ele não sabe que você hoje, de repente, já tem 40 anos, já tem 50 anos, e você ainda está utilizando alguns recursos que você tinha, que você usou e que naquela época talvez funcionou para se proteger, para que aquele trauma não acontecesse. Então, vamos por exemplo, você sofreu um bullying na escola. Você era uma pessoa articulada, feliz, alegre, e aí a molecada foi lá, te excluiu, te humilhou, te bateu. No dia seguinte você faz o quê? Você vai quietinho. Fica ali quietinho, senta ali no cantinho e de repente ninguém mexeu com você. Então, tua mente fala, uau, achei um jeito, uma forma, uma maneira de eu não passar por esse bullying novamente. E aí você começa a agir assim ao longo da vida. Sim. E aí daqui a pouco você está o quê? Sendo uma pessoa mais reservada, uma pessoa que não gosta de gente, uma pessoa que não gosta de muvuca, de movimento. Sim. Sabe? Por causa daquilo lá, mas na verdade é um evento, né? É uma forma protetiva que você acabou levando comportamentalmente. Sim. E claramente você vai
se unir com seus pares, que também são mais reservados. Sim. E se alguém falar hoje para você, adulto, não, veja bem, eu acho que você é uma pessoa que poderia ser mais expansivo, mais articulado, fala, não, tá, vai dar um monte de explicações ali, e a pessoa fala, não, tudo bem, mas quem sabe não foram alguns eventos que te constrangeram e que ainda estão ativos de uma maneira implícita, que faz com que você continue tendo esses comportamentos que disfuncionais hoje, ou desadaptativos, porque você hoje tem mais recursos, você tem mais inteligência, né, mais capacidade, e poderia entender que o outro não vai mais fazer uma situação dessa, porque você saberia se defender. Exatamente. Né? Inclusive até aconteceu comigo, né? Eu tô trabalhando até com o Rodrigo, né? E eu tive bullying. Na época não era bullying, né? E eu era um pouquinho mais... eu estudava no Mackenzie, depois que eu fui lá pra Zona Norte, lá no Objetivo da Cantareira, e por incrível que pareça, no Objetivo que eu sofri o bullying, né? Não tô falando mal, nada, né? Enfim, mas foi uma situação que, assim, eu era um pouco mais tímida, tudo, e aí eu queria estudar muito, assim, eu queria ser a melhor aluna, para não precisar fazer, como que chama, vestibular, né? Não precisar fazer o cursinho pro vestibular, na verdade. E aí, pronto, né? Eles pegaram eu e uma outra amiga minha para Cristo. Mas eles falavam, assim, palavras pesadas. Na época, não tratei, né? Não fiz terapia, nada. E o interessante, não sei, você pode falar melhor, porque você fez eu sou prova viva. Que a diferença entre você contar o passado, como você está contando para mim agora, é relembrar. Sim. E na hipnoterapia você tem uma outra experiência que é como se estivesse revivendo, porque você relembra com a emoção original, com aquela parte sentida da experiência. Porque é isso que ficou gravado. Sim. E você poder fazer movimentos terapêuticos com a hipnose e mudar a qualidade da emoção ligada àquele fato... Isso que é legal. Faz com que aquele passado tenha uma outra compreensão. Ou seja, você olha para aquele passado e, ok, não dói mais. Isso, exatamente. Eu acho que isso que é a grande vantagem ou algo que seja muito legal da hipnoterapia, porque as pessoas acham que eu vou colocar um óculos de realidade virtual, vou ver tudo, vou reprogramar minha mente. Não. É você poder observar aquele passado e não sentir dor. Isso, exatamente. E às vezes você está em dor e não sabe que é por conta de algumas coisas que aconteceram. Exatamente. E às vezes tem, por exemplo, a primeira sessão foi mais ou menos isso, né? Que nós cutucamos lá, eu revivi bem, assim, né, o passado. Eu nem sei, nem te perguntei, tô falando aqui agora ao vivo. Quando você olha para aquela cena hoje... O que você sente quando você olha para aquele momento, por exemplo, desse bullying ainda? Do bullying, da né? Como é que ficou essa cena para você? Para mim ficou mais tranquilo. Nossa, bem mais tranquilo, assim, e eu não dói mais quando eu falo, assim. É sobre isso. Isso é hipnoterapia. Que, claro, que conjugado com outros processos psicoterapêuticos, nossa, é um trabalho muito bacana. Inclusive, eu até vou perguntar aqui, que tá aqui na minha outra pergunta, e todo mundo pergunta também sobre isso. Se a hipnose é igual regressão, ou não? Hipnose, né, está envolvida na regressão. Na regressão. Porque todas as técnicas que envolvem expressão emocional, todas as técnicas que envolvem uma experiência que está conjugada com a emoção, então você tem aí mentalização, técnicas da Gestalt que usam mentalização, técnicas da TCC que usam mentalização, Gestalt, MDR, psicodrama, enfim, todas essas terapias onde há uma mentalização, uma imaginação e talvez uma expressão emocional envolvida, envolve processos hipnóticos de forma subliminar, sem a pessoa saber. Então, legal. Hipnose, ela participa da regressão. Hipnose é um fenômeno, a gente coloca você nessa condição, nesse processo de hipnose, para daí então fazer a regressão. Isso é importante, que o pessoal às vezes não conhece, né? Ou tem curiosidade, tá vendo, gente? É muito importante isso mesmo. Inclusive, assim, né? Tem muita gente que fala assim, mas assim, isso assim, eu já perguntei pro Rodrigo e muita gente, quando eu falo sobre hipnose, eu vou falar o que eu não quero? Você vai roubar a senha do meu banco? Se eu fosse conseguir roubar a senha do banco, eu não estava aqui agora, essa entrevista estava sendo feita em Dubai. Dubai. Não.
Pois é. De novo, ninguém tem controle sobre nada, né, Cacá? É bem sério, né, gente? Ninguém tem controle sobre você. Tudo Não. que vai contra a sua ética, moral e segurança, você não vai falar nada que você não Sim. queira num processo terapêutico normal. Exato. Porque aqui somos eu e você trabalhando conjuntamente para buscar aquelas dores, aqueles traumas e poder ressignificar isso. Sim. Né? E tem muitas pessoas que têm receio, né, assim, de receio ou medo de fazer hipnose. Então, gente, ó, não tenham medo, porque eu já fiz a segunda sessão até, e eu, assim, pelo contrário, melhora, né? Melhora o seu estado emocional, enfim. Agora o Rodrigo explica um pouquinho pro pessoal, porque você que já tá... Não, eu acho que as pessoas que têm medo é honesto porque a palavra hipnose é muito forte. Parece que eu, como terapeuta, hipnoterapeuta, tenho algum controle, sei lá, mágico, místico sobre isso. Não. Hipnose é uma técnica. Então, eu tenho conhecimento da técnica e eu falo para você seguir a técnica. Eu só tenho a técnica. E você faz o processo. Sim. É você que faz o processo. Depende de nós. Tanto é que se você falasse para mim, não tô afim, nada acontece. Nada acontece. Mesmo em hipnose de entretenimento, hipnose de rua, aquelas brincadeiras, quando a pessoa chega assim e fala, duvido você me hipnotizar, eu falo, também eu duvido. Porque não é algo que depende de mim, é algo seu. Sim. Então, como é algo natural da mente, todos nós temos essa capacidade, né, de imaginar, de ter foco nesses processos imaginativos, a gente simplesmente utiliza a hipnose, né, como técnica para poder ativar, né, ou guiar você para esses momentos. Para esses momentos. Né? Então é uma coisa natural. Eu não tenho controle, eu não posso dominar você, não existe nada disso, gente. Tá? Pelo contrário, é terapia. Né? Eu falo que é um processo, né? É algo terapêutico e muito bonito e às vezes libertador para muitas pessoas. É que quando a gente vê aquele negócio do 3, 2, 1, durma, é uma técnica que é utilizada em hipnose de entretenimento, né? Ali é uma experiência mais sei lá, de criar... Peraí que me deu um impactos. Branco. Não, de criar condicionamento, é mais condicionativa. Tá. Né? Então, tô ali falando 3, 2, 1, durma, eu já fiz um processo antes e a pessoa vai se condicionando a esse estalar de dedos. Legal. Mas ainda assim, envolve uma técnica por trás. Não existe alguém chegar do nada e falar 3, 2, 1, durma, olha meu olhar, não existe isso. Não existe isso, né? Exatamente. Inclusive, tem várias pessoas que já fizeram diversas terapias, né? E que são bem-vindas, claro, eu mesma faço. E assim, o que a hipnose pode contribuir, pelo contrário, né? Eu acho que é possível usar a hipnose também para potencializar, porque às vezes a pessoa fala, eu tô fazendo terapia, mas não sei, eu preciso de algo a mais, porque eu não sei, eu quero melhorar um pouco mais, né? Digamos assim. Sim, porque existe a terapia chamada terapia conversacional, a terapia onde você está falando sobre os seus sintomas e ela é muito poderosa, é a famosa cura pela fala, né? Mas a hipnose se enquadra dentro de uma terapia breve, mas dentro de uma terapia de expressão emocional. Ou seja, através da emoção a gente vai ativar ali algo muito mais profundo em termos de memória, em termos de experiência sentida, né? Onde você não vai relembrar, você vai revivificar. Isso que é legal. Tá? E aí, conjuntamente, você entende essas experiências que às vezes no processo conversacional você não atinge, você conta uma história do seu trauma, mas você está aqui associada, sentadinha aqui na sua cadeira, conversando com o seu terapeuta. Quando você está em hipnose, você revive isso. Então, uma coisa é você falar e você sente uma emoção. Outra coisa é você reviver e você sente a parte sentida original dessa experiência. Isso que é legal. Muito, é verdade. E isso, por quê? Quando você está conversando, você está ressignificando, mas num lado consciente, ou seja, reenquadrando, falar, olha, vamos ver por um outro ângulo, vamos ter uma outra experiência sobre isso, vamos conversar sobre isso. Agora, quando você revive, já é... Você vai lá e fala, poxa, agora eu posso, agora eu entendi o que eu estava sentindo. Quantos clientes falam assim para mim, Cacá? Nossa, eu lembro da cena que eu te falei, eu sempre conto essa cena, mas quando eu estava aqui em hipnose, eu descobri que não era raiva, era medo, sabe? Poxa, eu estava sentindo medo. Sim. Ou então, eu achava que era só o bullying, mas não, era algo carinhoso
né, de alguém da família, que aí eu comecei a fazer, no meu caso, né, não vou falar tudo, mas foi algo carinhoso, de alguém da minha família, que me dava amor e que ajudou, né, até, mas mais pra frente eu vou dar uma entrevista minha, né, sobre o meu tratamento. E que no seu caso, só pra gente dar uma ilustrada sem entrar no mérito aqui, né, às vezes a gente acha que tudo é trauma, mas tem muitas coisas ligadas a memórias afetivas que ficam tão arraigadas que também geram outros comportamentos em você. Exatamente. Eu vou dar um outro exemplo que não é seu, pra te preservar. Eu acho que eu já te contei que eu tive um cliente que todos os dias, às 3 da manhã, 2 da manhã, ele acordava e precisava comer um pacote de bolacha, né, daquelas recheadas, né? Aquilo começou, depois de um certo tempo, a ficar insustentável, porque ele começou a engordar, que ele estava mexendo em todos os índices glicêmicos dele, tal. Né? Aquilo estava muito ruim. E ele falou, Rodrigo, será que a hipnoterapia pode me ajudar? Sei lá, vamos pesquisar, vamos entender isso, né? E é claro que a gente vai buscar traumas. Né? O que é essa compulsão alimentar, esse vazio interior, essa carência, aquela coisa óbvia, né? Só que no caso dele, ele, quando era criança, ele tinha um irmão que ele amava muito e a vida dele era muito difícil, eles eram muito humildes, né? E aí, esse irmão faleceu, uma grande falta na vida dele, só que esse irmão, ele era muito legal. À noite, de madrugada, né? Esse irmão ia lá e acordava ele para que eles pudessem comer escondidos, porque eles estavam sem morrer de fome. Olha, né? Que legal. Comer escondido bolacha. Olha aí. O irmão comprava escondidinho, deixava escondido, acordava ele à noite e dava ali a bolacha. Então, ele começou a ter esse comportamento quase compulsivo à noite, só que ele não entendia o porquê e a razão. E não tinha nada de trauma no sentido agressividade, violência, sei lá, alguma coisa que a gente pensa nesse sentido. Não, era uma memória afetiva, mas uma necessidade tão grande, um amor e uma saudade uma carência, talvez desse irmão, mas era muito legal. Era bonito isso, era uma memória afetiva, mas gerou um comportamento desadaptativo na pessoa. Então, essas são as surpresas que eu acho legal na hipnoterapia, que é poder e vai surgindo, pesquisar isso e trazer muitos insights. Que se você faz terapia, você leva esses insights. Claro que a gente ressignifica durante o processo, que é o que a gente faz. Não adianta, não é? Parabéns, eu descobri que você sofreu um bullying, tchau. Não. Daí só piora, né? Legal, descobri que você sofreu um abuso, parabéns. Não existe isso. A gente vai trabalhar tudo isso. Mas, de qualquer maneira, você vai levar todo esse material agora com uma nova percepção emocional sobre o fato para o seu processo terapêutico, para continuar evoluindo. Exatamente. Você entende que eu não estou fazendo aqui uma apologia, uma epifania sobre a minha terapia é incrível, eu vou resolver se vai sair mais loira, mais magra. Mais magra. Bom, eu gosto de falar da hipnoterapia com os pés no chão. Tá? Isso que é muito importante. É um processo muito profundo. Legal. Inclusive, assim, né, todo acolhimento, todo carinho, né? O Rodrigo, ele preza muito isso, assim, sabe? Para os clientes, para os pacientes, no caso, né? Porque isso é importante. Deu isso até é legal. Um bombom? Bombom? Te deu um bombom? Na primeira vez, deu. Hoje não te dei. Ainda não. Olha só. Eu vou puxar a orelha dele. Mas, assim, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, assim, que seja bacana? Porque, assim, eu tô sabendo que esse ano vai ter curso de hipnose para terapeutas, não é? Curso de hipnose para terapeutas. Por quê? Porque todo terapeuta, psicoterapeuta, que já trabalha com técnicas que usam, como eu estava te falando, mentalização, imaginação, focalização, Theta Healing, todas essas técnicas que a pessoa fechou o olhinho e começou a imaginar e tem emoção envolvida, existe processo hipnótico envolvido. Olha aí, então, se a pessoa entende hipnose, ela consegue melhorar e potencializar a própria técnica dela. Então, incrível. A primeira coisa que eu gosto numa formação de hipnoterapeuta é ensinar hipnose. Depois, hipnoterapia. Por que é para terapeutas? Porque eles já têm recursos
que eles Legal. usam que tem hipnose, mesmo que de uma maneira subliminar, e eles Sim. não sabem como manejar isso. Sim. E entender a hipnose faz com que você tenha uma leitura melhor do seu próprio paciente, porque todos têm uma estrutura mental Legal. e emocional muito particular. Sim. E entender hipnose você consegue entender melhor o que está acontecendo com essa pessoa. Que legal. E potencializar. Potencializar, melhorar a sua prática, a Sim. sua técnica, né? Muito E legal. depois, se você tiver interesse, a gente evolui para hipnoterapia regressiva e tal. Sim, Mas que legal. aprender hipnose no contexto terapêutico é o primeiro passo. Já é o primeiro passo. Né? Né? E muito importante, aliás. Sim, com certeza. Né? Bom, eu sou prova viva aqui, né? Que eu tô assim, já fiz a minha segunda sessão, vou fazer mais algumas, eu acho, né? Mas eu tô, assim, me sentindo muito mais leve. Depois eu vou dar o meu testemunho total, né? No final, né? Não hoje, né? Numa outra vez. E assim, super recomendo, né? Não é porque eu, né? Super indico porque eu só indico no podcast, né? Pessoas que fazem a diferença, que fazem o bem, né? Que eu acho que isso é muito importante, né, Rodrigo? Independente da religião. Sim, claro, claro. E Não tem energia. nenhum viés religioso aqui. Não. E energia, né? Energia. Eu acho que energia, coração e um bom trabalho bem feito, com uma hipnose que vale a pena, que é verdadeira, isso é que eu assino embaixo, né? Porque tem um monte de gente que fala hipnose, mas toma cuidado, né, gente? Hoje em dia, pé no chão. Né? Eu acho que as pessoas perguntam, hipnoterapia faz mal? Não, o que faz mal, costumo dizer, é uma pessoa que não tem uma experiência adequada. Exato. É isso que é o hipnoterapeuta. A hipnoterapia não. Sim. Né? Uhum. Não existe nada mais perigoso do que o incompetente com iniciativa. Isso, é mais ou menos isso. É bem isso mesmo, né? Legal, Rô. Tá bom? Obrigada por ter esclarecido, Obrigado né? você, Cacá, pelo convite, por essa parceria, por essa nossa conversa. Com certeza. Falando em parceria, nós vamos ter também um workshop só para mulheres. Porque eu achei muito interessante, porque assim, eu já fazia um trabalho com mulheres antes, né? O pessoal, quem não me conhece, já está sabendo agora. E assim, que envolve algumas técnicas, né, de energia, que eu trabalho com radiestesia, Feng Shui, física quântica, Theta Healing, várias técnicas, né? E o Rodrigo com a hipnose. Então, nós vamos fazer um workshop bem legal, direcionado para mulheres, para empoderamento, para trabalhar com esse lado, assim, né, emocional, energético e mental também das mulheres, mulherada de plantão. E em breve a gente vai divulgar, né, Rô? Fala um pouquinho, assim, sobre esse workshop, né, que nós já estamos desenvolvendo, né? Eu acho que muitas mulheres, né, infelizmente, ainda passaram por situações né, de, sei lá, abuso. De situações desconfortáveis dentro de um mundo patriarcal. Sim. E eu comecei com isso há 8 anos atrás e eu fiquei impressionado como todas as mulheres que eu atendia, em algum momento passou por algum tipo de abuso. Não precisa ser extremamente agressivo, mas em algum espectro, todas as mulheres já sofreram isso. Sim. Então isso fica marcado. Né? Para algumas não tem problema, levam de boa, mas tem outras pessoas que aquilo fica algo não resolvido. Exatamente. Né? E vai atrapalhar em relacionamentos, vai atrapalhar com o masculino daquele que é um homem bacana, ideal, né? Mas você vai guardando muitas coisas dentro de você. Exatamente. Poder trabalhar isso com terapias energéticas, né? Ressignificando esse passado, para que você agora não fique mais refém desse passado e consiga ver ou de uma outra maneira, assumir o controle da sua própria vida e ter uma vida mais feliz, eu acho que vale a pena. Eu também acho. E uma outra coisa, né? Até nós já conversamos sobre isso, mas depois a gente vai divulgar, né, o workshop, o que vai ter direitinho. Até muitas mulheres, né? Às vezes até por prazer, né? Prazer nelas mesmas, delas sentirem, né, prazer com o parceiro, com o namorado ou com o marido, tem alguns traumas que sem querer tá lá. Acaba levando para a relação. Né? Exatamente. Às vezes não é culpa do parceiro ou dela. Não é. Né? Tem várias causas. Então a gente vai fazer esse workshop para vocês, mulheres, para vocês, às vezes até que tem pouco prazer no relacionamento, né? Eu nunca tive orgasmo. Será?
Vai ter, fica tranquilo. Né? Com técnicas sérias, posicionadas, né? Assim, para mulheres efetivas que, olha, vocês vão amar, né? Eu não vou dar muito spoiler aqui, mas vocês vão amar. Então, assim, eu tô bem contente, né, de estar com essa parceria com você, Rodrigo, e assim, né, e você está no nosso podcast, né, porque a gente tem que divulgar o que é bom, gente. Eu agradeço a oportunidade. Eu que agradeço. Tá? E vamos divulgar as suas redes sociais agora? Agora é a hora de vender o peixe. Instagram. Rodrigo Hipnoterapeuta, tudo junto, super fácil. Rodrigo Hipnoterapeuta. Hipnoterapeuta, né? Com H, né? Hipnoterapeuta com H, isso aí, verdade. E também, WhatsApp para agendamento, consultas, avaliações. É o meu celular particular. Olha aí, tá? gente. Eu que faço questão de atender todo mundo. Olha tá bom? que legal. Então é 11 97669 0170. Repetindo, 11 97669 0170. Então, bora lá, gente. Então, obrigada. Obrigado a você, Cacá. Eu mando um beijo para todo mundo, gente. Estamos aqui finalizando essa... Eu não queria terminar, porque é tanta coisa, é tanta sabedoria. Isso aí vai longe. A gente já ficou conversando 2 horas antes, né? Então, sigam aí o Rodrigo no Instagram, liga lá, olha, assim, se vocês não querem, assim, ou não precisam, indica para quem precisa, porque sempre tem alguém que está precisando, né? Fico à disposição para tirar todas as dúvidas. Em breve a gente vai divulgar o workshop e o curso de hipnose. Fechou? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo da Loira. E manda um beijo pro podcast das Loiras. Como é que eu faço para mandar beijo? É só falar beijo, fala beijo? Não, aí você fala assim, sigam o podcast das Loiras. Sigam o podcast da Loira. Da Loira. Siga o podcast da Loira. Siga. Tchau, gente.